Por que o bico dos tucanos é tão grande e colorido? Como os tucanos usam esse bico na natureza? A estrutura e forma do bico é importante na vida de um tucano? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje eu vou apresentar para vocês as 4 principais funções que nós conhecemos do bico dos tucanos. Tanto os tucanos, que são as espécies maiores, quanto os chamados araçaris, que são aqueles tucanos menorzinhos, pertencem a uma mesma ordem de aves chamada Pisciformes, que inclusive é a mesma ordem dos pica-paus. Mas no caso, enquanto os pica-paus pertencem à família Piscidae, dentro de Pisciformes, os tucanos e araçaris têm uma família só deles, chamada Rhamphaschidae. E dentro desse grupo, uma das principais características que os diferencia de outras aves é o bico longo, robusto e até desproporcional em relação ao tamanho do corpo. Mas ao contrário do que muita gente pode pensar, apesar do tamanho, o bico do tucano não é tão pesado quanto parece. O interior dele é formado pelos chamados ossos pneumáticos, que várias outras aves também têm, e são caracterizados por um tecido ósseo todo cheio de porosidades que fazem com que o osso tenha uma densidade bem menor, o que diminui o seu peso e facilita na hora de voar e sem perder resistência. Além disso, o bico dos tucanos é formado por 2 partes, como qualquer outra ave. A parte de baixo, que é a mandíbula ou maxila inferior, e a parte de cima, a maxila superior. Ambas revestidas por uma camada córnea que dá proteção e cor ao bico, formando assim um conjunto que nós chamamos de rhamfoteca. Inclusive, é justamente pelos tucanos terem essa rhamfoteca enorme que a família deles recebe o nome de Rhamphaschidae. Mas afinal, essa marca tão importante para definir um tucano serve para quê? Na verdade, existem várias hipóteses do porquê essas aves evoluíram com bicos assim, inclusive algumas que já foram comprovadas cientificamente. A primeira e talvez mais óbvia dessas possíveis funções do bico dos tucanos está na estratégia de alimentação deles. A maior parte da dieta dos tucanos e araçaris é composta por uma imensa variedade de frutos. Para você ter uma ideia, já foi verificado que o tucano de bico verde, por exemplo, pode se alimentar dos frutos de pelo menos 42 espécies diferentes de plantas, enquanto o araçaripoca, que é menorzinho, já foi observado consumindo até 40 espécies diferentes de frutos dentro de um mesmo estudo. E um bico longo como o deles ajuda muito na hora de colher vários frutos simultaneamente no galho das árvores, mesmo aqueles que ficam nas pontas dos galhos e que seriam mais difíceis de alcançar para uma ave relativamente grande como um tucano. Além disso, se você já acompanha os vídeos desse canal, você já deve saber que os tucanos também são predadores de ninho muito significativos. E um bico longo e robusto como o deles também pode ajudar a capturar ovos e filhotes de outras aves em ninhos fechados ou ninhos que são mais difíceis de alcançar. A segunda possível função do bico dos tucanos vem de uma proposta bem antiga que inclusive já foi comentada pelo próprio Charles Darwin em uma de suas publicações e tem a ver com algo chamado seleção sexual. Pela seleção sexual, um animal precisaria exibir alguma parte colorida ou ornamentada do seu corpo, que no caso dos tucanos seria o bico, para impressionar uma parceira. De forma que aquele que tiver o bico mais bonito teria mais chance de ser escolhido para reproduzir. Porém, essa hipótese tem alguns probleminhas. Embora existam evidências que os machos tenham bicos em média um pouco maiores do que o das fêmeas, os dois têm bicos igualmente coloridos e tem até algumas espécies de tucanos ou araçaris que não possuem cores vibrantes nos seus bicos. Mas é claro que essa é uma visão dos nossos olhos humanos. Aos olhos das aves, que inclusive enxergam frequências de cores diferentes das nossas, as cores e tamanhos dos bicos podem realmente fazer mais diferença, o que significa que mais estudos científicos precisariam ser feitos para esclarecer essa hipótese. Já a terceira função do bico dos tucanos teria o papel de possibilitar
aquilo que a internet mais gosta: treta. Algo que foi descrito e discutido do ponto de vista científico apenas recentemente, com a publicação de um artigo relatando o uso do bico durante disputas entre uma espécie de araçari conhecida como Selenidera maculirostris, o araçaripoca que eu falei agora há pouco. Embora não seja possível afirmar qual o objetivo desse tipo de interação, provavelmente seja algo relacionado à defesa do território, disputa por parceiros reprodutivos ou por algum outro tipo de recurso. Mas o que foi possível observar foi que esses araçaris travavam embates agressivos usando seus bicos para tentar agarrar o outro e jogá-lo para fora do galho onde estavam, valendo até bicada na cara e nas penas, e sem emitir vocalização alguma. Durante esse trabalho, a equipe de pesquisa também avaliou outros bancos de dados e constatou que outras espécies de tucanos maiores também já haviam sido observadas usando seus bicos para a mesma função. E outra coisa bem interessante dessa publicação é que o araçaripoca é uma espécie que tem dimorfismo sexual bem marcante na plumagem. Ou seja, que é possível ver as diferenças entre os machos e as fêmeas dessa espécie de maneira bem clara. Dessa forma, foi possível ver que quem estava lutando eram as fêmeas, enquanto um macho só ficava observando por perto sem interferir. E por fim, a quarta função, talvez a mais impressionante e que inclusive já foi testada e comprovada cientificamente, é a utilização do bico para regulação térmica, ou seja, para realizar a troca de calor entre o corpo e o ambiente. Lembra que eu falei que o bico dos tucanos tinha uma parte óssea porosa coberta por uma camada córnea para formar a anfoteca? Então, entre elas, existe uma rede muito fina e muito ramificada de vasos sanguíneos, que possibilita que o sangue consiga circular pelo bico dos tucanos. Até aí tudo bem, mas acontece que ao contrário do corpo, que é todo coberto por penas, e por causa disso fica isolado termicamente do ambiente externo, deixando essa cor escura aí da imagem, o bico não tem essa proteção de penas, o que permite a ele trocar calor com o ambiente com muito mais intensidade, e por isso exibindo essa cor amarela na imagem, filmada por um aparelho que mostra e mede o calor das superfícies que ele toca, chamado termógrafo. Assim, avaliando a influência da temperatura externa do ambiente sobre o bico dos tucanos com esse termógrafo, pesquisadores descobriram que pelo fato deles serem muito grandes e vascularizados, quando o corpo do tucano esquenta, o sangue que circula no bico é super eficiente em perder calor para o ambiente devido à grande superfície de contato com o ar que ele tem, atuando como um radiador térmico. Para ter uma ideia, a perda de calor pelo bico pode ser responsável por apenas 25% ou até por 400% do calor produzido no corpo do tucano, algo que supera muito outros tipos de radiadores térmicos em outras espécies, antes consideradas como as mais eficientes do mundo animal, como as orelhas dos elefantes, por exemplo. Algo tão exagerado que poderia ser até perigoso para os tucanos à noite, quando as temperaturas do ambiente podem cair muito e quando o próprio corpo dos animais diminui de temperatura. Sendo justamente talvez por causa disso que os tucanos dormem assim, com os bicos virados para trás e protegidos pelas penas. E embora esse estudo que descobriu essa função do bico dos tucanos tenha sido feito especificamente com o tucano toco, como outras espécies de tucanos e araçaris também têm bicos grandes, com características parecidas, o papel de radiador térmico provavelmente pode ser extrapolado para outras espécies também. Bom, gente, essas foram as 4 funções dos bicos dos tucanos que eu tinha para mostrar para vocês. E agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam algumas delas e qual delas vocês acharam mais interessante. E é claro, se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre aves, tem esses outros vídeos aqui do canal que você também pode assistir. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem que goste de aves de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.